Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gente Pode, o podcast de gente da BRH Pará. Isso. E vocês sabem que eu não ando mal acompanhada, então, para variar, Rosani, minha partner, tá aqui e mais uma convidada aqui do Congresso que a gente está gravando aqui ao vivo para vocês, com cada convidado mais especial que o outro. E antes da gente apresentar a nossa convidada do momento, só lembrando a você que nos assiste quem são os nossos parceiros de gestão. Nosso parceiro de gestão diamante é a Agropalma, nossos parceiros de gestão ouro, Evoluir, Valicard, Instituto ID e Estadap. Os nossos parceiros de gestão prata, Sabin, Forbase, Forte Tecnologia e a Arcos. E agora vamos ao que interessa, porque eu tenho certeza que esse papo vai fazer muita diferença para você. Prepara o caderninho, porque vai ter dica bacana aqui, né, Rosani? Com certeza, porque nós temos mais uma convidada especial, uma palestrante do nosso CGG, uma das pessoas mais esperadas também para palestrar hoje. Nosso público está aqui aguardando ansiosamente essas palestras do segundo dia de congresso. E a Bruna Seibert está com a gente aqui. A Bruna vai falar sobre a atração e desenvolvimento de carreiras na palestra dela. Bruna, seja bem-vinda. Primeira vez no Pará? Não, já é a terceira vez aqui. Que bom. Então já tá quase paraense. Eu. Legal, Bruna. E como é que vai ser a palestra, né? A gente acho que carreira é um assunto muito interessante. A RH está em peso aqui para te ouvir. Qual é o recado especial dessa palestra? Primeiro, obrigada por me receberem aqui. É um prazer estar aqui falando com vocês. A palestra vai focar muito sobre ressaltar o momento que a gente está vivendo, né? Eu estou muito feliz de dizer que o RH está na crista da onda agora, Que bom, né? né? Com a inteligência artificial, né, ganhando espaços, o RH é uma das áreas que não vai ser substituída, né? A gente fala de gente, então vai ser muito falando sobre oportunidades e como tornar o RH cada vez mais estratégico para a gente desenvolver os talentos e conseguir cada vez mais ter um capital social incrível dentro das nossas companhias. Mas, Bruna, a princípio o RH se assustou um pouco, né? Como é que foi aí esse movimento de chegada da IA no RH? Então vamos lá, eu acho que toda nova tecnologia ela traz uma preocupação, né? Não só para RH, como para todas as áreas. Foi assim desde os primórdios das tecnologias, desde o jornal, o rádio, a TV, enfim. Então eu acho que toda nova tecnologia que chega, ela. Bom, deixa eu dar um passo atrás aqui. Como pessoa que gerenciou times de gestão da mudança, a gente precisa entender também, né, o quanto o ser humano ele é resistente a todas as mudanças que acontecem, porque a gente tem medo. Naturalmente. Exato, a gente tem um medo, né, do novo, do desconhecido. Então, tudo aquilo que nos desafia nesse lugar de e agora? Para onde estamos indo? Qual que é o limite, né? E a gente está num momento ainda de pouca legislação sobre a inteligência artificial, de ainda entender muito como que são os próximos passos dentro desse lugar. Então, e dentro do RH, a gente tem muitas estruturas que são absolutamente operacionais, né? Muitas coisas que a gente, como a gente fala, que a gente tem que fazer na unha, né? Mexer em planilhas, né? E ter que lidar com dados de forma muito granular e muito manual ainda. Então, a inteligência artificial, de fato, ela vai substituir esse tipo de papel que é muito da operação, do apertar botão, né, para que a gente consiga automatizar, escalabilizar os nossos processos. Porém, o RH já vem caminhando para um lugar mais estratégico dentro das empresas, né, dentro dos boards de diretoria, a gente tem um papel cada vez mais estratégico de trazer provocações, de trazer perguntas, e a minha fala aqui vai ser muito nesse lugar de trazer provocações mesmo, para que a gente desafie um pouco mais o negócio, porque afinal o negócio só consegue caminhar porque a gente tem um RH, porque a gente tem as pessoas e tem um time que olha para essas pessoas, para os benefícios, para a atratividade de talento, para desenvolvimento de talento. Então, por mais que seja um pouco assustador, né, pensar, poxa, a IA vai tirar o meu trabalho, vai tirar o trabalho, mas vai exigir muitas adaptações. Então, nós, assim como todas as outras áreas, né, do conhecimento, precisam adaptar o seu conhecimento para fazer com que a inteligência artificial trabalhe junto com a gente e não contra a gente. Seja mais um membro da equipe, né? Exato. Que entra para somar. Exato. E esse que é o momento crítico, né?
Porque tá Uhum. tudo muito em ebulição, as pessoas não Sim. sabem nem direito para que lado vão, né, com Exato, isso. exato. Então, até trazendo um exemplo muito pessoal, assim, eu tenho dificuldade, às vezes, de gerenciar como eu vou enviar um e-mail estratégico para, sei lá, o VP do RH no Google Global. Então, eu uso o RH para me ajudar. Pensando que você é fulano de tal, né, com cargo tal, com o campo de conhecimento X, Y, Z. Como que eu devo me comunicar? Ou como que eu posso reescrever esse e-mail? Ou como eu posso ajustar esse documento para fazer com que a pessoa entenda os pontos que eu estou trazendo, entenda os problemas que eu quero resolver e eu consiga transmitir isso de uma forma estratégica. Então, eu uso demais como um aliado, ou até para responder aqueles stakeholders um pouco mais complexos, mais difíceis. Às vezes, quando eu estou muito na correria e eu preciso mandar um e-mail um pouco mais delicado, né, para gerenciar um cliente um pouco mais difícil, eu peço para a AI me ajudar a deixar aquele e-mail usando comunicação não violenta, coisas desse Sim, sentido, sabe? sim. Para validar se os slides que eu estou criando, se eles estão, se é fácil de entender, aí eu comunico quem que é o público-alvo daquele slide, e aí a AI me dá, né, um ajuste fino para comparar benefícios, né? Ajudar a fazer benchmark sem eu precisar me comunicar pessoalmente, né, ou acessando informações que já são disponíveis sem eu precisar ter um investimento de tempo tão grande. De novo, isso não substitui as nossas relações humanas, as trocas, os bens, o networking que a gente faz, mas acelera muito os nossos processos e nos dá mais input para que as nossas discussões dentro das mesas de diretoria elas sejam pautadas em dados e fatos que vão nos ajudar a tomar a frente, né, nas decisões. Então, quando a gente consegue ter uma discussão com o diretor, que às vezes está sendo mais resistente em fazer um investimento X. Se a gente trouxer que o retorno sobre o investimento vai ser muito maior se ele ajustar o que ele está pensando, por exemplo, treinamento. Muitas empresas investem milhões de reais todos os anos em treinamento e desenvolvimento, comprando plataformas, gamificando, mas é essa realmente a forma de aprendizagem que a sua equipe, seja de indústria, de serviço, de tecnologia, seja do que for, é essa forma que a sua equipe aprende? Né? Será que uma mentoria, especialmente para alta liderança, porque, ao meu ver, e pela palestra também, eu vejo que as pessoas estão muito nesse lugar de investir numa mentoria, né? Você ter um líder que te inspira, que te ajuda, que te acompanha, que te dá um coaching sobre como seguir, isso te desenvolve muito mais Muito do que você mais, é ficar uma verdade. hora fazendo um treinamento, Com né? certeza, com certeza. E assim, carreira, Bruna, como é que a IA nos ajuda para fazer um plano de carreira, para fazer gestão de carreira, acompanhamento de carreira? Como que é essa experiência de aplicar a IA, então, na carreira? Eu uso isso muito comigo e com o meu time. Cada vez mais a gente tem ferramentas que ajudam a fazer leitura de e-mails, sumarizar, né? Ah, quais foram as ações que eu tive esse ano, quais foram as minhas prioridades, baseada na minha lista de e-mail, baseada no meu calendário. Então, muitas dessas coisas a gente já consegue ter um sumário, né, para conseguir falar, ó, durante ciclo de performance. É muito fácil a gente esquecer tudo que a gente faz, né? A gente está carregando muitos pratinhos ao mesmo tempo e às vezes a gente esquece de tudo que a gente fez, cai na síndrome do impostor, acha que não está fazendo muito e isso é muito ruim para a gente enquanto colaborador e quanto líder também, porque a gente também, se a gente já não lembra das nossas entregas, quem Quem dirá? dirá do time todo, né? E se for um time Então, grande, pior ainda. pior ainda, então garantir que essa cultura do uso da IA, o uso da documentação, da gestão da informação, com o nosso time esteja muito claro, para que eles sejam também os donos da sua própria carreira e tragam para o gestor de uma forma mais bem estruturada. O que eu fiz, como eu fiz, quais foram os resultados. E aí o Google foi o precursor dos OKRs, né? E o OKR, ele ajuda muito a trazer mais tangibilidade, mesmo em áreas do RH que são mais difíceis de trazer números, né? De trazer métricas. Então, como que a gente pega entregas que são mais subjetivas, como a gestão de stakeholders, a gestão de clientes que são mais complexos, mas que a pessoa sabe navegar muito bem, sabe ser diplomática, mas ao mesmo tempo pragmática dentro daquilo que precisa ser entregue através das perguntas certas ou de uma comunicação muito clara.
como que a gente consegue trazer isso? E aí a AI nos ajuda justamente a estruturar isso, né? E aí você tem que, uma das principais habilidades a serem desenvolvidas nos próximos meses, não só para RH, mas para todos, é aprender a criar os prompts certos. Se eu só disser, né, me ajuda a dizer o que eu fiz nos últimos meses. Ele pode te trazer uma série de priorizações que não vão ser, de fato, as que você acha que são mais importantes ou que, de fato, não trouxeram mais valor. Então, você trazer um prompt, né? Uma pergunta que vai trazendo mais detalhes. Tipo, ó, considerando que a minha métrica, o meu objetivo final para esse quarto, né? Para esse trimestre, ou para o semestre, ou para o ano, é tal. E que eu fiz tais e tais ações que trouxeram retorno sobre investimento, um retorno de valor, de satisfação, seja lá qual for a métrica que a gente esteja observando, foi tal. Considerando todo esse histórico, né? O que eu entreguei de valor? Ele vai conseguir te trazer uma resposta muito mais bem estruturada. Então, o uso da inteligência artificial organiza tudo aquilo que está, né, solto na nossa cabeça, ou que às vezes a gente não sabe expressar de uma forma tão bem estruturada, ou tão bem, ou fazer uma venda tão bem feita. A autovenda é uma habilidade nem tão comum a todos. Então, é um super aliado para a gente conseguir trazer todas essas. Tu achas que os RH já estão utilizando muito, está longe? E para o RH que não está utilizando, qual é o primeiro passo para introduzir uma IA, para começar a utilizar? Não estão, e não só o RH. No Brasil, a nossa taxa de uso ainda é muito baixa. Né? E não só no Brasil, na verdade, no mundo ainda é muito baixa. Ainda tem Mesmo muita com essa febre que tá por aí, Mesmo todo com mundo a falando sobre febre. isso. Porque se você vai pegar qual é o uso que tem, você ainda vê coisas que são muito ainda gamificadas, né? Agora no LinkedIn tava uma chuva de pessoas fazendo seus bonequinhos, a sua bonequinha lá com o prompt, né, de criar um mascote seu ou algo do tipo. A gente tem muitas febres dessas, mas que vão mais para um lado pessoal ou fã. E a gente precisa levar isso mais para o estratégico, que vai exigir um esforço maior, porque é isso, eu tenho que criar um prompt muito bem elaborado. E aí, uma diquinha que o engenheiro do Google me ensinou e que mudou a minha forma de gerenciar pega o caderninho, porque essa dica é quente. Pedir para a inteligência artificial criar o prompt para você. Você fala, eu preciso saber X, Y e Z. Como que eu devo escrever isso? E aí o próprio Gemini vai te trazer, olha, eu vou precisar de tal e tal informação, então escreva dessa forma. Tô me sentindo agora, porque eu já faço isso. Aí, ó, tá vendo? Olha aí. Isso é algo muito pouco usado ainda, mas que faz toda a diferença. Né? E é uma Então, coisa simples até certo ponto, né? Que assim, a gente não imagina que pode pedir para pedir, é. né? Porque eu quero pedir. Mas eu não sei pedir, mas eu também não sei que eu posso pedir para pedir. Exato. Eu não sei o que eu não sei, né? Então é muito Isso legal. é muito legal, É por porque aí. quando a gente começa a olhar para o RH tem várias atribuições, né? E eu vi que a tua fala é muito centrada em atração e desenvolvimento, que são duas áreas que a grande maioria dos RHs tem, Uhum. né? Que é basicamente por onde se começa. Sim. De que modo hoje a gente pode trabalhar com a IA focando nessas duas áreas? Porque, ok, a gente pode pedir para dar um prompt legal. Eu acho que essa dica é super importante. Me ajuda muito, realmente funciona, pode acreditar. E tem um outro lado que eu vejo que às vezes as pessoas ficam olhando muito, tipo, tem um assistente aqui, ou tem ela fica querendo o que está pronto e não se arrisca a desenvolver. É muito complexo para desenvolver, é muito difícil, é muito, tipo, coisa da NASA, que a gente fala muito isso aqui, né? Muito coisa da NASA, muito cheio de parafernália e fogos de artifício, ou dá para começar com coisa simples? O que que tem hoje que a pessoa pode usar? Básico. Dá para começar com coisas simples, né? Por exemplo, para atração, as plataformas de recrutamento já usam inteligência artificial há muito tempo. Agora viralizou o nome, né? Tá como, nossa, porque realmente a gente foi para um outro patamar de inteligência artificial. Mas o uso de filtros é uma inteligência artificial. Você treina a plataforma por machine learning para buscar aquilo que você está procurando. Então, eu acho que para começar
É conversar com a inteligência artificial. Esse é o tamanho da minha empresa, essas são as dificuldades que eu tenho, esse é o lugar que eu trabalho. Quais são as perguntas que você pode me fazer, Gemini? Ou, enfim, a plataforma de inteligência artificial que vocês usam, para conseguir chegar numa boa estratégia para atrair novos talentos. Então, começa a conversar com a AI, traz para ela quais são os teus desafios. E o próprio Gemini tem uma área de brainstorming, que é justamente para você ficar trocando, ele te desafia, você desafia de volta, você traz seus problemas. Então, essa troca, essa conversa é muito legal. E até de dizer quem são as pessoas, quem são os profissionais chaves do mercado que eu devo conversar para conseguir implementar uma estratégia X. Quem são as empresas que estão desenvolvendo ou que têm problemas parecidos com os meus. E aí você usa, né, a AI e o networking e junta o analógico com o digital de uma forma muito bem estruturada. Acho que esse é um começo modo fácil. O nível 1, né? Nível 1, Vamos no isso. nível 1, interessante. Eu acho assim, né? A gente tem muita fantasia ainda, né? De que ou é difícil ou não é para mim, porque assim, nós temos aqui no Pará muitas empresas familiares, empresas pequenas e médias, né? Que às vezes nem os donos ainda se atentaram para essa realidade. Então, o RH tem um pouco mais de dificuldade, até mesmo de ser estimulado Sim. para esse uso, né? É, está com a gente essa bola, está com o RH essa bola de, por exemplo, contaminar a liderança, ou sei lá, de alguma forma se associar a mais alguém para fazer isso acontecer? Sim, também buscar um curso ou alguma coisa que ajude, por onde a gente deve fazer esse movimento numa empresa que não tem assim tanto recurso, mas que precisa começar a utilizar. Essa é uma excelente pergunta e eu vou voltar para o começo. Sim, a gente precisa surfar a crista da onda. O RH agora está num patamar que nunca esteve, ou pelo menos que eu desconheço. Não posso dizer que nunca esteve, porque nunca é muito tempo. Mas a gente está num momento de muito poder de decisão, né? De conseguir influenciar muito, que as caixinhas, né? Cada área de conhecimento, ela está cada vez mais bem estruturada, mais bem especializada dentro das suas funções. E o RH tem o papel, sim, de advogar por quais são os próximos passos que a companhia vai dar. A gente teve muito pouco espaço até então para estar nesse lugar, mas agora que a força de trabalho é o principal, sempre foi, né? Mas agora a gente está vendo isso de forma mais estratégica e mais bem estruturada, que os talentos é o que faz a empresa girar. Então não adianta você ter investimento de milhões, contratar um CEO ou ter um board de diretoria de pessoas super sênior se você não tem um RH forte. Nas empresas pequenas também, você precisa ter alguém que seja a pessoa que vai desafiar os donos daquela empresa para o próximo passo, mas trazendo dados e fatos. Então, o uso da EA, ela é fundamental para, não fundamental, mas ela facilita muito. A gente pode contratar empresas terceiras para fazer pesquisa, mas a gente pode começar usando a AI para saber o que é tangível para a empresa, para o tamanho de caixa que eu tenho hoje e como que eu posso influenciar. E eu não digo nem que o RH precise se capacitar e entender de tecnologia de ponta e tudo mais, não é sobre isso, mas é de saber que existe. A gente não pode mais se dar o luxo de desconhecer as tendências de mercado, a gente precisa estar muito em cima de quais são as notícias e como que o mercado está se adaptando para trazer essas sugestões e para trazer quanto de fato isso vai trazer de retorno. Então, agora, ROI é a nova palavra do RH, né? Antes era Sim. disruptivo, resiliência, agora é ROI. Então, a gente também está entrando para o palavreado das áreas de vendas, para as áreas de negócio, para falar de retorno sobre investimento, mas de uma forma que abrace o talento, que abrace as pessoas, que abrace o capital humano de dentro das empresas também, né? Então, falando de saúde mental, falando inclusive de como a AI ajuda dentro das empresas a mapear potenciais riscos de saúde mental, fazer avaliação de viés dentro dos materiais que a gente oferece. Então, assim, as possibilidades, elas são inúmeras. E para começar, só basta saber que existe e ir atrás de buscar ferramentas e plataformas que não precisam ser caríssimas. Existem muitas plataformas gratuitas que podem te dar o start. Aí, como você profissionaliza e dá o próximo passo, aí vai Vai depender de cada depender de cada tamanho. tamanho, exatamente. E olha, eu já Lá preciso vem, da lá notícia. vem, lá vem. Vocês sabem que eu sou a guardiã do tempo aqui, então, Bruna,
excelente o nosso papo. Amei. Eu ficaria aqui conversando sobre isso horas, fácil, Com porque eu certeza. amo esse assunto de IA. É uma coisa que me provoca muito. Eu sou muito curiosa e fuço mesmo. Eu uso tudo que eu posso. Tudo que eu também. posso. E eu acho que isso é fantástico, agiliza o trabalho absurdamente. Sim. Então, é realmente olhar para isso e realmente se permitir, porque a gente vai começando meio que tateando e a coisa evolui, né? A curiosidade te leva. Exato. E se as pessoas quiserem bater um papo contigo, tu tem LinkedIn, Instagram, por onde é que elas te encontram? Me encontro no LinkedIn. O meu LinkedIn Legal. é Bruna Seibert mesmo, então é só botar a barrinha no final, Bruna tracinho Seibert. Meu Instagram, ele é quase não usado, então... E é Então fechado, procura lá no LinkedIn. mas é isso. Vai ser um prazer bater um papo com todo mundo. Legal. Eu tenho certeza que vai agregar muito. E olha, não deixem de seguir essa pessoa, porque certamente vai ter muita informação bacana ali sobre o que está acontecendo nesse mundo, Sim, né? E como é que a gente de RH pode aproveitar e extrair o que tem de melhor nessas novidades, porque agora é a hora da gente usar a nossa cabecinha, né? Não é só o exatamente. sentimento. Exato. Como que eu posso ser estratégico usando essas ferramentas para realmente significar mais ROI dentro do negócio? Isso. Tudo bem. Tudo bem. Obrigada, Obrigada a Bruna. você, gente. Muito Obrigada. sucesso a você. E, gente, a gente Até a fica por aqui. próxima. Tchau, tchau.